Meus irmãos em Cristo Jesus, a paz do Senhor, que a bênção do Senhor alcance sua casa, sua vida, sua família, nesta manhã tão especial de domingo, que o bondoso Deus alcance você onde você estiver, conectado pelas nossas redes sociais, por intermédio do Facebook, por intermédio do YouTube. É uma grande alegria, um prazer poder entrar na sua casa, no seu lar. Nesta manhã, dando seguimento em nossas lições bíblicas, nesse trimestre, na nossa EBD, aqui na Assembleia de Deus Ministério do Belém, na cidade de Rio Claro, presidida pelo nosso querido pastor Cesar da Silva Valadares, trataremos a lição de número 7, dia 13 de agosto de 2023. Esse trimestre que estamos tratando a Igreja de Cristo e o Império do Mal, como viver neste mundo dominado pelo espírito da Babilônia. O tema desta manhã é a desconstrução da feminilidade bíblica. Falaremos bastante sobre feminismo, feminilidade bíblica, sobre a figura feminina nesta manhã, adentrando também a sua casa, sobre a figura da mulher, essa figura tão importante na história bíblica, na história bíblica e também para a igreja de todo mundo e na história da igreja. O nosso texto áureo diz, nesta manhã, enganosa é a graça e vaidade, a formosura, mas a mulher que teme ao Senhor, essa será louvada. Isso está escrito em Provérbios, no capítulo 31 e no versículo 30. A nossa verdade prática, ela diz, a mulher foi criada para cooperar com o homem. Deus lhe confiou a dádiva da maternidade e função de ser esposa e auxiliadora. Essa é a nossa verdade prática. Se você quiser acompanhar na sua Bíblia também, caso você não tenha a lição, eu convido você a abrir a sua Bíblia no livro de Provérbios, capítulo de número 31, dos versículos 10 ao versículo 31. Eu vou ler rapidamente para você nos acompanhar e ter a base bíblica para o que trataremos nesta manhã. Versículo 10 do capítulo 31 diz assim: mulher virtuosa, quem a achará? O seu valor muito excede de rubis, o coração do seu marido está nela confiado, e a ela nenhuma fazenda faltará. Ela lhe faz o bem e não o mal todos os dias da sua vida. Busca lã e linho e trabalha de boa vontade com as suas mãos. É como um navio mercante, de longe traz o seu pão. Ainda de noite se levanta e dá mantimento à sua casa e a tarefa às suas servas. Examina uma herdade e adquire-a, planta uma vinha com o fruto de suas mãos. Cinge os lombos de força e fortalece os braços. Prova e vê que é boa a sua mercadoria, e a sua lâmpada não se apaga de noite. Estende as mãos ao fuso, e as palmas das suas mãos pegam a roca. Abre a mão ao aflito e ao necessitado estende as mãos. Não temerá por causa da neve, porque toda a sua casa anda forrada de roupa dobrada. Faz para si tapeçaria, de linho fino e de púrpura é a sua veste. Conhece o seu marido nas portas, quando se assenta com os anciãos da terra. Faz panos de linho fino e vende-os, e dá cintas aos mercadores. A força e a glória são as suas vestes, e ri-se do dia futuro. Abre a boca com sabedoria, e a lei da beneficência está na sua língua. Olha pelo governo de sua casa e não come o pão da preguiça. Levanta-se seus filhos e chamam-ne bem-aventurada, como também seu marido que a louva, dizendo: muitas filhas agiram virtuosamente, mas tu a todas és superior. Enganosa é a graça e vaidade a formosura, mas a mulher que teme ao Senhor, essa será louvada. Dá-lhe do fruto das suas mãos e louve-na nas portas as suas obras. Essa é a nossa leitura bíblica em classe e a passagem bíblica que trataremos nessa manhã, de diversos pontos e muitas lições que trataremos. Nós temos como, justamente nesta manhã, 3 objetivos. O primeiro objetivo é explicar a feminilidade bíblica, destacar a erosão da feminilidade a partir do ativismo feminista e da suposta liberdade sexual. E o terceiro objetivo é focar a imagem da mulher virtuosa de Provérbios 31 como um símbolo de feminilidade bíblica
equilibrada. É disso que falaremos aqui nesta manhã, junto com os irmãos, você que está nos acompanhando aí da sua casa. Pois bem, vamos entrar aqui na nossa palavra-chave também, que nós temos como a palavra-chave desta lição, feminilidade. Feminilidade é o que falaremos bastante aqui nesta manhã. Acompanhe na sua casa, por favor, a nossa introdução. Se você não tiver a lição, ouça-nos. As Escrituras apresentam a mulher virtuosa como símbolo da feminilidade. Essa mulher é retratada como modelo de esposa fiel, mãe, olha só, amorosa, administradora e empreendedora exemplar. Porém, em tempos pós-modernos, a feminilidade bíblica vem sendo desconstruída. Nesta lição, Nesta lição, apresentamos o mandado divino para a mulher, as investidas do ativismo feminista e o exemplo bíblico de feminilidade. Assim, o nosso propósito é mostrar que Deus requer da mulher cristã que se porte conforme a revelação da palavra de Deus. A lição dessa manhã falaremos sobre essa figura feminina, a mulher, que é uma bênção para a igreja, que é uma bênção para o reino de Deus, que é uma bênção desde os princípios e primórdios bíblicos, desde a criação do homem e da mulher. A importância dela, como Deus sempre honrou as mulheres durante toda a história, como Jesus contou com as mulheres em seu ministério, como Paulo enfatizou em suas cartas a importância da mulher, o seu lugar, a honra devida que deve se dar a elas. Nós queremos demonstrar também a estratégia do inimigo durante a história e dos dias atuais para desconstruir essa figura feminina, até com palavras bonitas, até com boas intenções, mas que quando avaliamos a causa raiz, avaliamos na profundidade, nós entendemos que a ideia e do propósito são antibíblicas e provaremos nesta lição bem propícia e fundamental para os dias atuais. O primeiro tópico que trataremos é a feminilidade bíblica. O primeiro subtópico do tópico 1 é a criação divina da mulher. A criação divina da mulher. Nos acompanhe, por favor. O homem e a mulher foram criados à imagem de Deus. Na ordem da criação, Adão foi criado antes de Eva. Em seguida, o Criador concluiu: não é bom que o homem esteja só. Assim Deus criou a mulher a partir da carne e dos ossos do homem. Por isso, Adão a identificou: esta será chamada varoa, porquanto do varão foi tomada. No ato criativo, a imagem divina foi distribuída sem distinção entre eles, fazendo-os iguais diante do Altíssimo. Adão e Eva foram criados iguais em pessoalidade, valor, honra e respeito. Porém, essa igualdade não quer dizer uniformidade de papéis. Escute isso. A Bíblia ensina a igualdade de ambos, mas também deixa claro as funções distintas de cada um. Destaco algumas coisas aqui já inicialmente nesse primeiro subtópico do tópico 1. É importante frisarmos e relatarmos que foi Deus quem criou a mulher. Deus criou a mulher. Abra sua Bíblia, por favor, no livro do Gênesis, no capítulo de número 1. Você pode nos acompanhar aí, versículo 27. Vamos provar que foi o próprio Deus que criou a mulher. Gênesis capítulo 1 e versículo 27. Diz assim, olha: E criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Então, o primeiro ponto que é importante frisarmos nessa manhã para você entender é que foi Deus quem criou a mulher.
E também é importante frisarmos e falarmos como Deus criou a mulher. Então, no capítulo 1, a Bíblia nos relata que Deus criou a mulher. E no capítulo de número 2, nos versículos 21 e 22, a Bíblia vai nos descrever como Deus criou a mulher. Você pode abrir aí, capítulo 2 do livro do Gênesis, versículos 21 e 22, diz assim: Então o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre Adão, e este adormeceu. E tomou uma das suas costelas e cerrou a carne em seu lugar. E da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou a mulher e trouxe-a a Adão. Percebam, sem distinção foram criados, iguais em pessoalidade, pessoa, e aí a separação do sexo, valor, honra e respeito. A segunda coisa que é importante destacarmos é que ambos possuem funções distintas. Deus criou o homem, Deus criou a mulher, e Deus tinha tarefas e tem tarefas distintas para cada um. Deus tinha e tem uma tarefa distinta para o homem. Qual é? Gênesis capítulo de número 2, versículo 15. Veja o que Deus fala sobre o homem. E tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden para o lavrar e o guardar. Esse lavrar representa provisão, preparação ou preparar, trabalhar pelo alimento. Ele será o provedor. Esse guardar, ele será o responsável por proteção da casa, cuidado com aqueles que estão dentro da sua casa. E também a capacidade física, a força. Isso era as tarefas distintas de Deus destinadas e direcionadas ao homem. Agora, para a mulher, a tarefa é um pouco diferente, mas isso não a tem por detrimento ou inferior ao homem. Deus tinha uma tarefa distinta para a mulher. E você vai encontrar isso 3 versículos à frente do que lemos. Gênesis capítulo 2, no versículo 18. Veja o que a Bíblia diz. E disse o Senhor Deus: Não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma ajudadora adequada para ele. Essa palavra ajudadora, ela tem diversos significados. Você vai encontrar auxiliadora, você vai encontrar aquela que presta auxílio, aquela que auxilia, ou uma auxiliadora completa. E esse auxílio, ele está voltado não somente a itens de casa, mas um auxílio físico, um auxílio emocional. Ambos se unem, ambos se completam para justamente ter uma família saudável, uma família abençoada. É importante destacar que, nesse ponto de Deus criar a mulher, existem funções que só as mulheres são capazes de fazer. Isso é notório. Deus já deu isso à mulher. É importante destacar que muitas mulheres, e a figura feminina, a mulher, faz coisas muito melhor do que homens. E isso não é demérito, isso é algo de Deus dado a elas. As mulheres cuidam dos filhos como ninguém. As mulheres cuidam da casa como ninguém. Tem mulheres que administram a parte financeira melhor que os maridos. E isso não tem erro nenhum. Cozinham melhor, aconselham melhor. São muitas mulheres mais focadas, mais sábias nesses assuntos. E é algo importante a dizer aqui, é que somente depois de Deus criar a mulher, que você vai encontrar a expressão, e Deus viu que era muito bom. Essa expressão só aparece depois que a mulher está ao lado do homem. Então entendemos dessa honra de Deus na criação da mulher,
e na figura feminina. Depois você, com tranquilidade, leia na sua casa. Gênesis 1 e 10, Gênesis 1 e 12, Gênesis 1 e 18, Gênesis 1, 21, Gênesis capítulo 1, versículo 25. Você vai encontrar nessas 5 expressões, 5 versículos, nesses 5 versículos, sempre a expressão, e viu Deus que era bom. Vamos ler, vai. Capítulo 1, versículo 10 do Gênesis, diz assim: E chamou Deus a porção seca a terra, e ao ajuntamento das águas chamou mares, e viu Deus que era bom. Versículo 12: E a terra produziu erva dando semente conforme a sua espécie, e a árvore frutífera, cuja semente está nela, conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom. Versículo 18: E para governar o dia e a noite, para fazer separação entre a luz e as trevas. E viu Deus que era bom. Versículo 21: E Deus criou grandes baleias e todo réptil de alma vivente, que as águas abundantemente produziram conforme as suas espécies, toda ave de asas conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom. Versículo 25 do capítulo 1: E fez Deus as feras da terra conforme a sua espécie, e o gado conforme a sua espécie, e todo réptil da terra conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom. Versículo 31, agora a mulher já está criada, Deus já havia feito ela. Versículo 31 do capítulo 1: E viu Deus tudo quanto tinha feito, e eis que era muito bom. E foi tarde e amanhã do 6º dia. Louvado seja Deus. Outra coisa importante é que você vai ver a expressão, e Deus os abençoou. E Deus os abençoou. Versículo 28 do capítulo 1. Deus não diz, eu o abençoo. Deus nos diz, vou abençoar somente Adão. Está no plural a expressão. E Deus os abençoou. Abençoou o homem e abençoou a mulher. Começando já a derrubar essa ideologia do feminismo, de que mulher é inferior ao homem. Ambos, já de começo, possuem diante de Deus igualdade em pessoalidade, valor, honra e respeito. Louvado seja o nome do Senhor. Pois bem, seguindo no nosso segundo subtópico do tópico 1, falaremos da bênção da maternidade. A bênção da maternidade. Ou a bênção da maternidade. A maternidade é uma bênção. E diz assim a lição: No mandato criacional, Deus ordenou ao homem e à mulher: frutificai, multiplicai-vos e enchei a terra. Obviamente, uma tarefa impossível para Adão realizar sozinho. Assim, a mulher foi criada com a bênção da maternidade e com a função de ser esposa e mãe. Adão a chamou de Eva, porquanto ela era a mãe de todos os viventes. Desse modo, o papel natural da mulher inclui a dádiva da procriação de cuidadora do lar e dos filhos. Aqui, porém, é importante ressaltar que esse papel da mulher, constituído pela biologia e consequentemente reafirmado pela Bíblia, é o ponto sensível em que as feministas consideram um ultraje que limita a função social da mulher e que por isso lutam por emancipação dos afazeres do lar e da maternidade. Contudo, diante da miraculosa concepção em seu ventre, Maria irrompeu em cânticos de gratidão ao Altíssimo pela bênção da maternidade. Essa bênção deve ser rememorada sempre às mulheres cristãs do século 21. Pois bem, a maternidade é uma bênção. A maternidade é um presente dado por Deus à mulher e a todos nós e a toda a humanidade. Tanto sim, outro sim, que se não fosse uma mãe, se não fosse uma mulher, eu não estaria aqui,
você não estaria em sua casa nos assistindo. A bênção da maternidade foi um presente de Deus. A mulher que não gerasse no Antigo Testamento, ela não era bem vista e ela era até desprezada. No Oriente Médio, ainda eles possuem essa visão, este desprezo, esse ponto que muito chateia e muito magoa as mulheres. E quando olhamos para a Bíblia, nós percebemos que muitas mulheres passaram por isso. No Antigo Testamento, no Novo Testamento, Rebeca passou por isso. Isaac teve que orar 20 anos por ela, para Deus abrir seu ventre. Raquel passou por isso, e Deus se lembrou dela. Ana passou por isso, e Deus respondeu um voto que ela fez. Sunamita passou por isso, e Eliseu liberou uma palavra profética sobre ela. Isabel passou por isso também, e Deus lhe deu um presente chamado João Batista. Eu quero ler com os irmãos o que Paulo escreve e o que o comentarista, ele comenta aqui na nossa lição. Primeira carta de Paulo a Timóteo, no capítulo de número 5, no versículo 14. Você pode acompanhar em sua casa conosco sobre esse conselho que Paulo dá e fala às mulheres e também sobre este tópico maternidade, este tema, esta pauta. Primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 5, versículo 14, diz assim: Porque quero, pois, que as que são moças se casem, gerem filhos, governem a casa, olha só, e não deem ocasião ao adversário de maldizer. Primeira carta de Paulo, capítulo 5 e versículo 14. Quero, pois, que as que são moças se casem, gerem filhos, governem a casa e não deem ocasião ao adversário de maldizer. Então Paulo está ratificando essa importância da maternidade feminina, da mulher gerar. Existe um livro, O Outro Lado do Feminismo, que está descrito 3 princípios do feminismo. Isso que tem tentado bombardear e tem afligido, atacado as famílias e a figura da mulher. E este livro trata 3 pontos da seguinte forma. Primeiro, olha só. A mulher está aprisionada pela visão negativa sobre a mulher e seu lugar no mundo. Entre todas as injustiças perpétuas, segundo, sobre as mulheres, ao longo dos séculos, a mais opressiva é que as mulheres podem gerar filhos e os homens não. Terceiro, não existe diferença entre homens e mulheres, exceto por seus órgãos sexuais. A autora deste livro, ela tenta de alguma forma desconstruir o papel bíblico e da mulher na sociedade e tenta incluir um pensamento que pela vista dela é uma verdade a qual ela vivenciou ou quer que outros vivenciem, e ela destaca nesse livro estas 3 principais formas do feminismo atacar as mulheres. Então a autora deste livro bate de frente, combate essas 3 teses aí do feminismo. Segunda coisa, que nós vamos falar, e justamente é que sobre essa importância da maternidade, é que por outro lado, a doutora Loan Brinzendine, ela escreve nos seus livros no seu livro Como as Mulheres Pensam, ela vai falar sobre o que a maternidade gera, e esse ponto tão positivo e importante. Olha o que ela diz: a maternidade muda uma mulher porque efetivamente altera o cérebro feminino, estrutural, funcional e de muitas formas irreversivelmente. Eu tenho certeza que você que nos assiste
conhece alguém, alguma mulher, uma mãe que gerou. E agora, depois de ser mãe, os seus objetivos, a sua perspectiva de vida, os seus pensamentos, as suas ações e os seus atos mudaram totalmente. Agora ela pensa não somente em si, mas ela pensa naquele a qual ela gerou. Outro ponto que é importante destacarmos, quando falamos sobre esse tema maternidade, é que uma coisa é você não ter filhos por um problema de saúde. Outra coisa é você não ter filhos pela vaidade do corpo, né? Uma coisa é não ter filhos por não ter trabalho, como alguns pensam. E outra coisa é, justamente, já pensou? Se os nossos pais pensassem como alguns pensam hoje, sobre a maternidade, com certeza nós não estaríamos aqui. Repito, uma coisa é você não ter filhos por você ter um problema de saúde. Outra coisa é você não ter filhos por vaidade ou aquele pensamento de seu corpo não ser mais o mesmo. Outra coisa é você não querer ter filhos pelo trabalho que alguns pensam de criar, de direcionar, de aconselhar, de ter que ser o provedor ou a provedora destes filhos. Uma das influências do feminismo é justamente essa. A maternidade, ser mãe, vai deformar o seu corpo. Pelo contrário, a maternidade é uma bênção. Acreditem, as imobiliárias hoje, as empresas de construções, em alguns lugares no Brasil e no mundo, eles já estão criando apartamentos, casas, agora para essas pessoas que não querem ter família e também que não querem gerar filhos, esses casais. Uma casa menor, com apenas um quarto, com apenas um banheiro, uma casa bem restrita, bem diminuída, justamente é uma influência aí do feminismo na sociedade. A Bíblia vem contra isso, porque em Gênesis, no capítulo 1 e no versículo 28, a Bíblia nos aconselha a ter filhos. E em Gênesis, capítulo de número 2, no versículo 18, ela nos aconselha a não estarmos a sós. E quando eu falo sobre esse estar a sós, Deus não nos fez para sermos ilhas. Deus nos fez um ser relacional. A família foi composta para ser um âmbito, um ambiente relacional. A igreja, um ambiente relacional. Deus criou a humanidade para nos relacionarmos. E algumas seitas, algumas influências, principalmente do feminismo, têm buscado desconstruir isso e fazer com que as pessoas vivam a sós. A psicologia diz que as pessoas que vivem só possuem uma maior propensão para o suicídio. Nós conhecemos algumas passagens bíblicas sobre isso. Foi sozinho que Elias pediu a morte. Foi sozinho que Jonas também pediu a morte. O isolamento não é bom. Deus não nos fez para sermos um ser isolado. Vamos ler um texto na Bíblia sobre a importância de nos relacionarmos, de termos pessoas ao nosso lado, uma família, de uma mulher ter filhos. Livro dos Salmos 128, Salmos 128, versos de 1 a 3. Você pode acompanhar conosco. Salmos 128, verso 1 a 3. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos, pois comerá do teu trabalho das tuas mãos. Feliz será e tudo te irá bem. Olha só, comecei lá do 1 ao 3. A tua mulher será como a videira frutífera aos lados da tua casa. Olha só,
os teus filhos como plantas de oliveira à roda da tua mesa. Relacionamento, relacional. Aqui como uma figura de a família sentada na mesa, o marido, a esposa e os filhos. Pois bem, seguindo, e ainda pensando sobre essa bênção da maternidade, o tição tirado do fogo, aquele que revolucionou a Inglaterra com o cristianismo, John Wesley, um dia disse: aprendi mais sobre cristianismo com a minha mãe do que com todos os teólogos da Inglaterra. A importância de uma mãe, a importância da maternidade, a importância da figura feminina. Terceiro subtópico do tópico 1, a mulher como auxiliadora. Vejamos o que diz a lição. A mulher foi criada para ser auxiliadora do homem. Nesse caso, veja só, o termo auxiliador também é empregado para se referir a Deus. Portanto, auxiliar não é algo depreciativo, e sim uma nobre função de ajuda e socorro. Nesse aspecto, a Bíblia enfatiza que Deus criou a mulher para ser uma ajudadora idônea. Isso foi assim porque Adão convivia com todos os seres criados, mas não achava auxiliar semelhante a ele, capaz de suprir essa necessidade. Então, por esse motivo, Deus fez a mulher para cooperar com o homem, não com alguém inferior, mas como complemento com suas igualdades e diferenças. Essa complementariedade mútua é necessária à formação do casal, à procriação, satisfação sexual, vivência afetuosa e prazerosa para cumprir a vontade de Deus. Olha só, a mulher como auxiliadora, aquela que presta auxílio, aquela que auxilia, aquela que de forma completa contribui junto ao seu marido. Vamos ler capítulo 2 do Gênesis, versículo de número 20, para vermos a colocação de Deus, o que Deus deixou descrito para nós, justamente sobre isso. Capítulo 2 do Gênesis, versículo 20, já lemos, mas faz bem ler novamente. Diz assim, capítulo 2, versículo 20. E Adão pôs os nomes a todo gado, às aves do céu e a todo animal do campo. Mas para o homem não se achava ajudadora idônea. Olha o 21. Então o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre Adão, e este adormeceu e tomou uma das suas costelas e cerrou carne em seu lugar. E da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou uma mulher e trouxe-a a Adão. Então, Deus já tem esse propósito, esse objetivo, desde o princípio, de ter a mulher como auxiliadora, para auxiliar o homem, para auxiliar Adão. Outro ponto importante é que, para essa mesma mulher auxiliadora, Deus deu o privilégio de ser mãe, de ser esposa, de ser auxiliadora e de governar bem a sua casa. Encerrando esse primeiro tópico, a síntese desse tópico diz: Deus criou a mulher com funções de cuidar e auxiliar no desempenho de sua família, trazendo assim equilíbrio em sua casa, Seguindo, meus irmãos, tópico de número 2, a desconstrução da feminilidade. Tópico de número 2, a desconstrução da feminilidade. Vamos acompanhar pela a nossa lição. O primeiro subtópico desse tópico 2 é o ativismo feminista. No século XIX aconteceu na Europa e nos Estados Unidos a primeira onda do ativismo feminista. As mulheres reivindicavam direitos iguais aos dos homens. O primeiro a se popularizar foi o direito ao voto. No século XX, a segunda onda do feminismo lutou por direitos reprodutivos e liberdade sexual. A ativista Simone Beauvoir
estabelece uma das máximas do feminismo: não se nasce mulher, se torna mulher. Esse ativismo avança, se amplia para a discussão de gênero e o movimento toma conotações de empoderamento da mulher. Em 2011, a partir de um fenômeno na Universidade de Toronto, do Canadá, se introduz o slogan: meu corpo, minhas regras. Como cristãos, devemos afirmar e defender os direitos das mulheres, bem como combater qualquer tipo de discriminação. Porém, ao mesmo tempo, devemos deixar claro que o feminismo é uma ideologia que busca desconstruir os valores bíblicos. O ativismo feminismo, ele justamente vem para destruir e desvalorizar o conceito feminino da mulher bíblico. No livro de apoio, o pastor Douglas Batista, ele fala justamente dessa história, onde nasceu o feminismo e como ele reage e trata hoje. Não começou de agora, isso já vem lá desde o século XIX, quando Elizabeth Stanton e Susan Anthony começaram com essas pautas. A fala delas é muito propícia, mas um abismo vai puxando o outro, e o inimigo ele não vem com um bicho muito feio, né? Ele vem bem disfarçado, e aos poucos ele vai entrando e fazendo toda a desconstrução. Então, inicialmente, lá no século XIX, elas defendiam até algumas coisas louváveis. A primeira, elas diziam que sobre a proibição da escravidão, elas falavam também sobre a criminalização do álcool e dos direitos das mulheres no voto. Excelente. Pautas justas, boas, mas que você vai ver que no crescente do feminismo, isso vai alterar-se, isso vai mudar. Já no século XX, muda isso. Quando Betty Friedan, ela altera isso e escreve um livro sobre a mística feminina. A mística feminina. Só para os irmãos terem ideia, até o ano de 2001, esse livro tinha passado mais de 3 milhões de cópias. E ainda hoje, ele é um dos top 3, um dos mais vendidos na Amazon. E olha as suas pautas, como o inimigo tem trabalhado de forma sorrateira. Então começou bem, e aos poucos ele vai desconstruindo. O que não era pecado, o que era pecado agora não é mais. O que não podia no passado, agora pode. Olha só, tirar a mulher do lar, a liberdade sexual, abandonar os deveres domésticos, seguir uma carreira profissional. Eu já falo sobre isso. Não ser mãe, libertação da maternidade, a autorrealização e a legalização do divórcio. Não é pecado você ter uma carreira profissional. O problema é quando você se destaca ou se dedica muito a isso e esquece da família, do âmbito familiar. Se você pode, tem condições de ter uma empregada em sua casa, de ter alguém que faça uma faxina, uma limpeza em sua casa, isso é ótimo. Só também não esqueça que uma empregada, só também não esqueça que uma escola, ela não tem a obrigação de criar o seu filho como uma mãe deve criar. Perceba que um estranho não vai criar um filho ou uma filha como uma mãe e um filho deve criar. Isso é responsabilidade dos pais. Assim como a igreja não tem obrigação de criar filhos, mas tem obrigação de ensinar a palavra, isso é uma responsabilidade da mãe e também do pai. Então, neste século XX, essa Betty Friedan, ela já vem com algumas coisas interessantes, mas com outras pautadas que desconstrói a figura feminina e a figura da mulher, da mãe, sobre isso. Repito, tirar a mulher do lar, liberdade sexual, abandonar os deveres domésticos, seguir uma carreira profissional como primazia, não ser mãe, libertação da maternidade, a autorrealização e a legalização do divórcio. Terceira pauta é sobre o que Simone Beauvoir escreveu, né?
Agora complicou um pouco mais. Então você vê a crescente da desconstrução. Século XIX, não muito ruim. Século XX começou a piorar. Agora a coisa piorou de vez. Olha o que ela diz no seu livro. O que ela disse no seu livro. Meu corpo, minhas regras. Ou seja, eu faço com o meu corpo o que eu quiser. Eu acho que ela não leu que o corpo nosso, Deus nos tem como templo do Espírito, e aquele que destrói o templo do Espírito será destruído por isso. Ela fala sobre o aborto provocado. Então, se eu tenho um filho ou uma filha, se eu estou gerando, se uma mulher está gerando no seu ventre, ela pode fazer o que quiser com aquele filho que está sendo a filha gerado, aquele feto. Ela trata sobre a legalização da pedofilia. Veja isso. E ela tem que o seu livro é tido como a Bíblia do feminismo. Viu só como um abismo puxa outro e as coisas vão piorar? O ativismo feminista, eles não protegem a mulher. Esse ativismo quer uma libertinagem que desencadeia outras coisas. Essa pauta quer levar outras mulheres a pensarem como outras mulheres que não temem a Deus, que não possuem a Bíblia como manual de vida e como a palavra de Deus de fato. Mulheres essas que, quando você vai lá na causa raiz do problema, em sua maioria, muitas foram abusadas, humilhadas, que casaram errado, que viveram em um lar destruído, e olha só, e acham que devem ditar as regras, porque passaram por isso. Mas o que eu digo a elas é, essas que foram abusadas, humilhadas, que casaram errado, que querem ditar as regras, existe um Deus que pode curar tudo isso. Existe alguém que chamado Jesus, que pode sarar todas essas feridas e esses traumas. Não é porque alguém teve uma família destruída que você vai ter. Não é porque alguém foi abusado que você será abusado. Ou que passou por traumas que você passará. Existe um Deus dos céus que pode criar uma nova história, te dar uma família, criar todas essas feridas e mudar toda essa história para a glória de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Segundo subtópico do tópico 2, a liberdade sexual. Diz assim a nossa lição. A Bíblia se refere ao sexo como algo prazeroso entre o homem e sua mulher nos limites do casamento. A satisfação sexual deve correr dentro do matrimônio e ser precedida de amor mútuo entre ambos. Eu grifei isso aqui. Entretanto, para o feminismo, esse modelo é repressivo e deve ser combatido em busca de libertação sexual da mulher. Na defesa dessa ideologia, requer que nenhum modo de relação sexual deve ser considerado certo ou errado. Ou seja, você faz o que você quiser da forma que você quiser. Aqui inclui-se a iniciação sexual precoce, a prática da homossexualidade, a fornicação, o adultério e a prostituição. Nessa esteira, ou seja, nesse segmento, temas como o aborto, a gravidez indesejada e a desconstrução da família são radicalizados pelo ativismo ideológico do movimento. Essa liberdade sexual não tem limite. Neste tópico, acham que não existe certo e errado. O feminismo ensina isso. Meu corpo, minhas regras, faço como quero e ninguém pode me proibir. Daí temos estrupos, filhos indesejados, gravidez imprevistas, famílias destruídas, sexo ao céu aberto, extraconjugal, pedofilias, abusos, incesto e até, acreditem, a zoofilia, que já tem no Brasil e em muitos lugares do mundo. Lincoln, o que é isso? É a relação sexual entre homens, mulheres e animais. Deus condena isso. Vou repetir. Zoofilia. A relação sexual entre homem, mulher e animais. Lê depois em sua casa Levítico capítulo 20, versículo 15 ao 16. Vocês vão encontrar o que Deus fala sobre isso. É dignos de morte esse que assim o cometem, fora as doenças que essas relações produzem. Existe um time,
um povo aqui no Brasil que defende isso, e ainda no mundo em diversos lugares. Ataques à família tradicional. O que o escritor diz na nossa lição? Ataques à família tradicional. A escritura ensina que o casamento é monogâmico, heterossexual e indissolúvel, tendo o homem como líder da família. É líder, e não para humilhar a mulher, ele é o líder. Porém, para a ideologia do ativismo feminista, essa forma bíblica de matrimônio escraviza a mulher, obriga o casal a ter relações sexuais apenas com seu cônjuge e tiraniza os laços conjugais que não podem ser rompidos. Nesse sentido, a visão marxista é de desconstrução da família tradicional, promoção da liberdade sexual e dissolução do matrimônio. Esse conceito exerce forte influência no movimento feminista. Desse modo, o ativismo radical rejeita a maternidade, faz apologia ao aborto, considera ofensivo o papel da mulher como auxiliadora, enaltece a lascívia e engaja-se em uma luta de gênero contra os homens. Eles não concordam com a nossa forma, o nosso método bíblico, a nossa base, o nosso bojo doutrinário. Eles não acham certo um homem e uma mulher ter filhos, um homem e uma mulher gerar uma família. Para o feminismo, isso não é o padrão e para eles não serve. Um pai, uma mãe e filhos está ultrapassado para eles. Para eles, o jeito deles é o certo. A famosa liberdade, não é preciso ter compromisso com ninguém. Hoje você está com um, com uma, amanhã, semana que vem, você já trocou, está tudo certo. Só que eles esquecem que nós ainda cremos, ensinamos e professamos que a família foi, é e ainda é e será uma instituição criada, formada por Deus e abençoada por Deus. Um pedaço do céu na terra e um canal de Deus para a humanidade. Repito, se não fosse uma família, o seu pai e a sua mãe, nós não estaríamos aqui, não tinha como você ser gerado. A síntese do tópico é: a erosão da feminilidade é representada pelo ativismo feminista, sua defesa da suposta liberdade sexual e de seus ataques ao modelo de família tradicional. Esse tópico 3, ele está embasado, onde nós entraremos, em todo o capítulo, justamente 31 de Provérbios. Você vai poder ler na sua casa de forma tranquila, e temos 3 tópicos: o modelo da esposa fiel, o padrão de mãe amorosa e o exemplo de administradora e empreendedora. E eu resumo isso para vocês nesta manhã para já encerrarmos. Modelo de esposa fiel, você vai encontrar neste capítulo 31. Fala-se de uma lealdade conjugal, de uma pureza sexual e de a administração do lar e das finanças. Não é errado a mulher administrar a casa. Quando a mulher, tem muita mulher que financeiramente dá um show em muitos homens. E isso não é errado. Isso não deixa a mulher mais grande ou maior que o homem. Se a mulher tem facilidade para isso, ela pode muito bem fazer este trabalho sem problemas nenhum. Outro ponto, ela é um padrão de uma mãe amorosa. Olha o que o escritor ao Provérbios diz sobre ela. Ela se levanta e dá mantimento à sua casa, não é preguiçosa. Ela acorda quando ainda está escuro. E também ela providencia a refeição para a sua família. Ela administra as tarefas do lar. Ela protege os filhos. Tenta mexer com a mãe ou com o filho de uma mãe para você ver a encrenca que você vai encontrar. São cuidados seus filhos, no calor e no frio seu esposo também é cuidado. Ela educa seus filhos com sabedoria. Ela se antecipa às dificuldades domésticas e não come o pão da preguiça. Seus filhos reconhecem o seu valor e a elogiam, agradecem e retribuem o amor recebido desta mãe. Louvado seja Deus. Para encerrar, um exemplo de administradora e empreendedora. Importante, veja isso. O seu valor imensurável não reside na aparência física, mas em um coração temente
a Deus. Repito o que disse há uns tópicos atrás. Existem mulheres que não querem mais ser mães, porque elas estão preocupadas com sua vaidade. Só que o tempo vai passar. Se os pais delas pensassem assim, hoje elas não estariam aqui. Não estariam nos assistindo presentes. Ela será honrada publicamente. Que Deus abençoe você, minha irmã, mulher, mãe. Que Deus abençoe você, meu irmão, que tem sido abençoado com a mulher ao seu lado. A Bíblia diz que aquele que achou uma mulher ou que encontrou uma esposa é abençoado. Que Deus abençoe a sua família contra todo esse tipo de ativismo feminista que quer destruir a figura feminina tão importante de Gênesis a Apocalipse. A figura da mulher é tão importante que até por um feito espiritual, Jesus teve uma mãe, carnal e na terra. Os grandes homens, os patriarcas que passaram pela terra, extras bíblicos, também tiveram uma mãe presente em sua vida. Repito o que John Wesley escreveu: eu aprendi mais sobre cristianismo com minha mãe do que com todos os teólogos da Inglaterra. Que Deus abençoe você. Nós te convidamos para o culto desta noite, que começa a partir das 18h30, junto com a nossa igreja, nosso pastor e todos os departamentos. Deus abençoe, em nome de Jesus.